a palavra que o Senhor irá ministrar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que eu acho engraçado é que toda vez que eu vou pregar, já é a segunda vez, Deus sempre, ele mostra uma palavra para mim, sempre. Sempre que Deus está queimando uma palavra em mim, falam-se para mim, você vai pregar. Falei, beleza, ok. E a palavra que Deus tem ministrado muito no meu coração é coração peregrino. Quem sabe o que é um peregrino? Oi? Viagem? Ah, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Um coração peregrino é quando ele reconhece que aqui não é o lugar dele. Ele reconhece que o mundo não o pertence, que aqui ele não consegue se satisfazer. Que o lugar que ele se satisfaz é apenas o céu. É isso que a gente vai falar essa manhã. Então, corações peregrinos é isso. E aí a base de hoje vai ser Hebreus 11:8. Vocês podem abrir. Se alguém abriu, já pode ler, tá bom? Por favor. Hebreus 11:8. Exatamente. E aí, então, em Hebreus 11:8 vai falar exatamente isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Então, Abraão, naquela época, ele saiu do conhecido para ir para o desconhecido. E aí, Deus fala muito isso com Abraão. Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Gente, vocês estão muito dispersos. Tava todo mundo olhando pro ventilador. De novo, pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Abraão, quando ele foi chamado, ele não resistiu, ele não falou, não, Deus, eu não vou. Ele obedeceu. E aí ele saiu do conhecido, da parentela que ele estava, para ir para o desconhecido. E é isso que a gente vai falar hoje, nessa manhã. O que é ter um coração peregrino? Um coração peregrino é quando você reconhece que o mundo não é o seu lugar. Você reconhece que os prazeres carnais não te satisfazem mais. Por exemplo, uma série ou um filme. Você não sente mais prazer, você não sente mais tanto prazer numa série ou num filme quanto quando você está na presença do Senhor. Isso é ter um coração peregrino. É quando você reconhece que a sua casa ainda não é a sua casa. Quando você reconhece que um lugar que você está ainda não é a sua casa. Você não sente o pleno prazer aqui nessa terra. Isso é ter um coração peregrino. Eu creio que Deus está levantando nessa geração homens e mulheres com corações peregrinos, em que reconhecem que aqui não é a pátria verdadeira deles, aqui não é o lugar deles. Eles buscam uma pátria celestial em que Deus está construindo uma cidade em que tem fundamentos, que é o que fala em Hebreus 11. E aí vai falando que pela fé Abraão era um peregrino, mesmo andando em terra prometida, porque era a terra prometida que Deus tinha falado para ele. E porque ele aguardava e colocava as suas esperanças na cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor, ou seja, o reino dos céus. Deus está preparando um reino para nós, em que nós iremos morar e habitar com Ele. É aonde a nossa identidade deve estar firmada, é onde a nossa busca deve estar firmada, é lá, no reino dos céus. Eu gosto muito de falar sobre reino dos céus, porque eu vejo que muita gente não fala sobre isso, sobre a eternidade. E é para onde a gente vai, é para onde a gente vai, para a eternidade. E eu não vejo muita gente falando isso, apenas pega uma pequena versículo da Bíblia e fala e tenta falar sobre. Só que eu acho que o nosso foco deve estar na eternidade, sabe? Porque é onde a gente está indo, é para onde a gente está indo. Então, os nossos olhos não devem estar focados num iPhone novo 17 Pro Max. É muito legal, mas, cara, não é tudo, entendeu? Não é dinheiro, não é o sucesso, não é uma carreira. Não é. É os céus, é para onde a gente vai. Não importa o seu emprego, não importa a sua família, não importa isso. Porque tudo isso passará. Terra e céus passarão. Deus virá e levará os seus filhos. E quem irá com ele? Será que nós iremos verdadeiramente com ele? Será que você tem certeza da sua salvação? Será que você acha realmente que você vai para o céu? É a pergunta.
E aí vai falando que a terra da promessa era apenas uma parte pequena daquilo que Deus tinha para ele. E com isso ele foi e obedeceu ao chamado que Deus tinha para ele. E ele vivia com um coração peregrino, sabendo que aquele lugar não era para ele. Então a gente precisa compreender que nossas verdadeiras cidadanias estão no céu. Nós somos cidadãos brasileiros aqui, nós somos do Brasil, porém não é a nossa verdadeira cidadania. Como cristãos, quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos. Quando reconhecemos que Jesus está na nossa vida, nós reconhecemos que nós temos uma outra cidadania, nós recebemos uma outra identidade nele. E aí é isso que a gente deve focar, no novo coração, uma nova promessa que Deus deu para nós. E aí eu queria que alguém lesse, por favor, Hebreus 11, do 3 ao 16. Outra pessoa pode abrir também 2 Timóteo 4, 1, 5. Melhor direcionar, né? Senão a galera vai. Tá. Luciano, Hebreus 11, do 3 ao 16. Arthur, que já está abrindo também. 2 Timóteo 4, 1, 5. Ahn, 1 Coríntios 1, 27. Gustavo. Gustavo. Ahn, esse aqui não precisa. Acho que tem mais um. 2 Coríntios 4, 8, 11. Miguel, abre em 2 Coríntios 4, 8 ao 11, por favor. E Mateus 28, Duda, por favor. Que vai falar sobre a grande comissão, que é o final. Então, quem está com Hebreus 11, do 13 ao 16, por favor? Todos estes morreram cheios de fé, não receberam as coisas de Deus tinha prometido. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagens por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que não estão prontos, não estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram, não ficarão pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Isso. Então, aí nós reconhecemos que fala sobre a pátria celestial. É o que devemos buscar. Então, aqueles que apresentam um coração de eternidade, apresentam caminhos diferentes, apresentam outros objetivos e o foco, ele é outro. Quando nós temos um coração de eternidade, nós reconhecemos que os caminhos tortuosos que a gente vivia não deveriam ser novamente os caminhos que nós estamos seguindo. Os caminhos tortuosos não nos satisfazem mais. Galera, de verdade, falando assim sobre a minha vida para vocês prestarem mais atenção, que vocês ainda estão muito dispersos. Eu tô o quê? Há 4 anos na igreja? 4, né? 4 ou 5, por aí. Cara, daqui uns 4 anos atrás, galera, eu tava no carnaval. Nesse exato momento eu estava no carnaval. Um tromba nervosa da vida, um outro bloquinho aí, que eu não, prefiro não falar um nome que não é muito favorável falar. E, cara, eu posso afirmar a vocês que não me dava prazer. Que eu ainda sentia alguma coisa no meu interior que não me era um vazio, que eu voltava para casa e eu precisava novamente de um novo bloquinho, eu precisava novamente de um novo amigo para sair, para tentar me satisfazer, para tentar ver, meu Deus, o que está faltando? Cara, eu posso afirmar para vocês, como alguém que já experimentou o mundo não satisfaz. Os prazeres do mundo não satisfazem, gente. Nada que pode ter nesse mundo pode satisfazer como Cristo nos satisfaz. É como se os perdidos e as pessoas que estão ao redor do mundo, que ainda não conheceram a Ele, é como se eles tivessem um vazio dentro deles que eles ainda não sabem como preencher. Eu posso afirmar a vocês que era exatamente isso que eu sentia. É um vazio que você não sabe com que preencher, até que alguém te apresente a Cristo e você possa ver que Ele é exatamente o quebra-cabeça que estava faltando, exatamente o pedaço que estava faltando em você. Isso eu posso afirmar para vocês. Os prazeres desse mundo não vão satisfazer vocês. Então, por exemplo, cresci na igreja, nunca vivi o mundo. Eu acho que eu vou lá rapidinho só para ver como é que é. Gente, é o pior erro da tua vida tu fazer isso. É o pior erro da tua vida. Porque hoje em dia a gente tem a mania de achar
que o cristão que nasceu na igreja, ele precisa sair para ver como é, para depois ele voltar, para depois sentir a presença de Deus verdadeiramente. Cara, não é isso. Você tem que ter prazer. Se você tem pais cristãos que te colocaram na igreja desde que você era pequeno, cara, agradeça, de verdade. Por favor, agradeça. Porque eu posso lhe afirmar que, como eu não tenho pais cristãos, eu posso lhe afirmar que não é uma coisa boa. Não é. Porque você vive uma coisa, você tenta seguir alguma coisa, e a sua casa segue uma coisa completamente ao contrário. Então é uma batalha espiritual constante. Eu posso afirmar isso para vocês. Então agradeçam a Deus por vocês terem pais cristãos. Agradeçam, de verdade. Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que o fato de você ter nascido na igreja e não ter vivenciado o mundo, você está perdendo alguma coisa, porque você não está. Não está perdendo nada. De verdade, você não está perdendo nada. As pessoas que estão aí fora, cara, estão só se desgastando. Não tão, cara, elas estão perdendo. Estão perdendo exatamente o que a gente está vivendo aqui. E o fato quando do Espírito Santo dentro de você ministra sobre alguém que está perto de você e você não fala de Cristo para essa pessoa, você está literalmente negligenciando o fato de você ter mostrado a Cristo a essa pessoa, a pessoa está podendo viver isso aqui hoje, podendo estar conosco hoje, mas não, a pessoa está lá fora. Então a gente precisa entender o que é um coração peregrino, é quando a gente não se apega aos bens materiais, a gente não se apega às coisas desse mundo. E aí, tendo compreendido o que é um coração peregrino, a gente precisa entender a urgência da pregação da palavra, quer seja oportuna ou não, que está em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Pode ler. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e sã doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso. Então, pregue a palavra, seja oportuna ou não. Pregue a palavra, seja você querendo ou não. Pregue a palavra, mesmo você estando na academia fazendo um exercício, aí chega um irmão, você sentiu no Espírito Santo que deve orar, mas fala, ah, não, tô fazendo meu exercício, melhor não. Pregue a palavra, seja oportuno ou não. Porque eu acho que a gente tem a mania de viver de acordo com eventos. Por exemplo, o Descende. A gente foi pro Descende e aí a gente voltou queimando de lá. Nossa! Sendo que a gente deveria estar queimando antes. Aí a gente foi para queimar, aí baixou um pouquinho o fogo que é em nós, a gente veio pro retiro. Ah, vamos queimar de novo. Aí a gente vai sair daqui, aí vai passar um ano inteiro, porque a gente ainda tem fevereiro, ainda tem março, tem abril, volta à escola, volta à faculdade, volta não sei o quê, volta não sei o que lá. Aí o fogo se apaga. Aí chega retiro que vem de novo, aí a gente vai queimar de novo. Aí fica nesse ciclo. Esse ciclo, ciclo, ciclo. E aí você não vive o profundo que Deus tem para você, porque você quer viver nesse ciclo. Porque você acha que no momento que você está na faculdade, ai, pai, estou muito cansado. Não dá para eu me ajoelhar aqui hoje à noite no secreto com você. Não dá para eu ficar aqui no secreto com você, porque eu estou muito cansado. Amanhã eu acordo 5 horas da manhã. Eu preciso pegar o ônibus 5h30. Não dá. Não dá, pai. Não tenho tempo. Hum. No Descende, eles teve uma. Eu não lembro qual foi o pregador que falou, mas ele falou assim: todo cristão ou é um missionário ou ele é um impostor. Todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Ou você é um cristão que prega a palavra de acordo com o que Jesus ordenou a você, pregue a palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou você é um impostor em que você se fica estagnado, você se adequa à sua igreja, você fica literalmente no seu banco. Você às vezes senta, porque, ai, tô muito cansado, vou sentar aqui um pouquinho, porque depois eu levanto e levanto minha mão de novo. Ou você é um missionário ou você é um impostor.
Ou você está sendo um cristão que prega a palavra, ou você está guardando a palavra só para si mesmo, se importando apenas com a sua salvação, como já falaram aqui. Acho que minha pregação é basicamente com tudo que já falaram aqui, mas amém. Porque se fosse realmente um pequeno Cristo, saberia a necessidade e a urgência em espalhar as boas novas. Se você realmente já tivesse um coração peregrino, você saberia a urgência de pregar a palavra. Seja você estando num Uber, como a gente estava lá em BH, eu, Tayane e Vitória, a gente estava lá em BH, e aí a gente pegou um Uber com uma senhora, e aí ela começou a falar com a gente, começou a conversar e tal. E ela começou a falar a gente falou que era crente. Ah, a gente é cristão. A gente tá indo para um evento que vai ter sábado, no Descende. E aí, lá, já fui cristã também. Meu filho, é aí que tu entra. É aí que tu entra. Tu tem que entender onde tu entra, meu filho. É, seja oportunista, cara. Vê o negócio que Deus tá te mostrando, cara. Se a pessoa falar, caraca, eu era cristã, é a tua hora, meu filho. É a tua hora de falar dele. E aí, a Tainá começou a falar, a gente começou a conversar com ela. E aí, depois a gente fez uma oração. Cara, eu creio verdadeiramente que ela foi tocada naquele Uber. Quando a gente foi pra Lagoa da Pampulha? Quando a gente foi pra Lagoa da Pampulha, cara. A gente tava indo pra Lagoa da Pampulha, mano. Sim, um rolê completo, que foi um completo desastre, né? Enfim, deixa abaixo. Era sobre ela, exatamente. A gente foi pra Lagoa da Pampulha por causa dela, porque foi uma chuva depois, vocês não estão entendendo. A gente foi por causa dela, cara. Deus faz tudo de acordo com a vontade dele, cara. É impressionante. Mesmo que isso não beneficie a nós, cara, é tudo sobre ele. Então, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ai. E aí, Deus fala: amem uns aos outros como eu amei vocês. Amem uns aos outros. Cara, se você ama o teu próximo, tu fala de Jesus pra ele, porque tu fala o que tu sente, tu fala o que tu viveu, tu fala de onde tu foi tirado para onde tu tá agora. Eu falo para as pessoas daquilo que eu vivi, cara, do vazio que eu tava, pra... eu tô vivendo agora, porque antes eu estava morta, literalmente eu estava morta. No mundo eu estava morta. E agora eu vivo, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a gente não pode esperar viver nesse ciclo de retiro em retiro, e aí chegou, Jesus voltou, e aí a gente está lá no juízo final e ele fala: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E aí você fala: não, que eu não sei o quê, eu fiz isso no teu nome, eu falei do teu evangelho, eu preguei as boas novas, eu falei em línguas, que eu não sei o quê, não sei o que lá. Mas aí no secreto tu estava dormindo. Na hora que Deus queria se encontrar com você, você estava dormindo. Aí Jesus está lá esperando. Ué, mas agora não era a hora da gente se encontrar, cara. Pô, eu fiquei esperando o dia todo. Você falou pra mim que você ia se encontrar comigo agora de noite. E aí você foi dormir? Caramba! Eu tava esperando o dia todo ansioso. E aí você foi dormir porque você estava cansado? Porque você mexeu no celular o tempo todo enquanto você deveria estar falando comigo? Caramba, você viu uma série durante 2 horas. Você viu de 11 horas da noite até 1 hora da manhã. E aí, quando chegou 1 hora da manhã, você falou: não, Deus, agora eu vou fazer. Aí chegou 1 hora da manhã, você falou: cara, eu tô muito cansado, eu preciso dormir. Não dá pra mim, porque amanhã eu acordo cedo. E aí Jesus está lá assim. Infelizmente, aqui hoje eu não pude ter o prazer no meu filho. Então, galera, é. Quando a gente está adorando ao Senhor aqui, quando a gente levanta nossas mãos, não faça por obrigação. Porque a Tayane mandou, porque a Duda mandou, porque o pastor está vendo, não faça por obrigação. Faça porque você realmente quer a presença do Senhor. Manifeste aquilo que você vive no secreto nos cultos. Porque não dá para você mostrar algo no culto, algo que você não faz no secreto. Não faz sentido. Aí você dobra seu joelho no culto, mas no secreto você não faz isso. Você chora, você se derrama, que não sei o que, sei lá, aí você volta para casa do mesmo jeito que você entrou na igreja. Não adianta. Isso não é viver um coração peregrino.
Um coração peregrino é aquele que está queimando pelo Senhor, é aquele que está queimando pela pátria celestial, é aquele que está queimando pela eternidade, sabendo que um dia nós sairemos daqui e iremos para a glória com Ele. É isso que é ter um coração peregrino, reconhecendo que aqui não é mais o nosso lugar. Igual aquela música, o céu é o meu lugar. Amo essa música. Então, galera, todo dia é dia de salvar vidas. Amém? Eu gosto muito de falar, vamos saquear o inferno. Vamos saquear o inferno, galera. É isso. O que Deus está queimando muito no meu coração, desde que eu entrei aqui nesse sítio, é que ano que vem, cara, eu creio que se Deus nos capacitar, nós estaremos na rua pregando o evangelho. Eu creio. Porque não dá para a gente ficar de retiro e a gente fica vivendo a glória do Senhor aqui, mas aí quando a gente volta, cara, não acontece mais nada. Então eu creio que o próximo retiro, se não for no próximo, mas seja num outro próximo, cara, a gente vai estar pregando as boas novas nos blocos. Eu creio. Em nome de Jesus eu creio. Para a gente saquear o inferno, porque já está na hora. Já está na hora. Os filhos de Deus estão clamando. Perdão. Os filhos perdidos estão clamando pelos filhos de Deus. A manifestação clama pelos filhos de Deus. A criação clama pelos filhos de Deus, pelo amor de Deus, desculpa. Então, galera, vamos se posicionar. Deus está esperando filhos posicionados e filhos disponíveis. Você só consegue viver realmente aquilo que o Senhor tem para você quando você está disponível. Você precisa ter um coração disponível, não falando apenas com palavras, mas com atitudes. Não basta você falar, pai, eis-me aqui ajoelhado, pai, eis-me aqui, usa-me, envia-me para as nações. Mas você não é usado nem na sua própria casa. Importa se seus pais sejam cristãos ou não, tá? Porque mesmo seus pais sejam cristãos, você precisa transparecer Cristo para eles também. Você precisa ser o exemplo, mesmo seus pais sendo cristãos. Então, o reino de Deus, ele só avança com filhos posicionados e não com filhos escondidos. O reino de Deus só avançará com filhos posicionados. Não adianta ficarmos escondidos em um sítio e quando o irmão clama para que você fale de Jesus para ele, quando ele dá a brecha, você não fala. Não fique escondido. E aí, eu botei aqui bem em caixa alta, sim. Cadê os trabalhadores? Foi exatamente o que a gente falou. Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Deus está buscando trabalhadores para que a palavra dele seja ecoada durante os quatro cantos desse mundo. Deus está buscando trabalhadores. Seja você enviado para as nações ou não. Porque um missionário não é só aquele que é enviado para as nações, mas é aquele que vive e permanece numa igreja durante 50 anos. Um missionário não é apenas aquele que vai para a África, mas é aquele cara que vai ali no bar da esquina da tua rua. Esse é um missionário de verdade, cara. Você precisa ser preparado aqui para você ser enviado. Você precisa buscar capacitação por parte de Deus para você ser enviado. Então, parem de ficar parados. Parem de estar estagnados em seus lugares. Vamos levantar, galera. Vamos falar, pai, eis-me aqui de verdade. Não um eis-me aqui só com palavras, mas com atitudes. Então, não apenas filhos que se posicionam em palavras, mas filhos que se posicionam em atitudes. Galera, Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Vamos ser loucos, gente. Vamos ser loucos em Cristo, mano. Vamos falar de Jesus. Eu gosto muito do Luca Martini, cara. O Luca Martini é um completo louco. Eu acho ele um louco por Jesus. Se vocês forem ver os stories deles, cara, ele é muito louco. Muito, muito louco. Muito. Ele prega o evangelho de uma forma. Se você for ver os testemunhos que ele tem, pregando quando ele era adolescente, quando ele era jovem, cara, é sinistro. Vocês não têm noção. Ele vendo, ele falando das curas que ele viu, cara, é loucura. É loucura, cara. Eu quero viver isso, de verdade. Eu quero. De verdade. Porque se você for ver, mano, é loucura. Porque a gente fica, hoje em dia, achando que Deus, ele é isso aqui, é uma tranquilidade, que ele não era o mesmo, não é o mesmo Jesus que curava um paralítico, cara. Mas ele é ainda aqui hoje. Um Deus que fala, levante-se e ande.
que cura paralíticos, que surdos possam voltar a ouvir, que cegos possam voltar a ver, cegos de nascença, cara. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente, para sempre. Hebreus 11:8, cara. Então, que sejamos loucos por Cristo de verdade, de verdade. Que o teu irmão do teu lado lá na escola, na faculdade, no trabalho, possa falar, cara, essa pessoa é louca. Se o teu irmão do teu lado, ele não fala, caramba, essa pessoa aí é muito diferente. Se ele não te acha diferente, você está fazendo alguma coisa errada. Se ele não te acha diferente no meio de tantas pessoas, você está fazendo alguma coisa errada. Se você não menciona nem por um momento o nome de Jesus, você está fazendo alguma coisa errada. Então, os peregrinos eles estão em busca de uma pátria celestial, não se prendendo a carros ou a cavalos, armando e desarmando as suas tendas, reconhecendo que o mundo não apresenta mais o prazer que eles buscam, porque este somente pode ser achado em Cristo Jesus. E aí, Mateus 6,19 vai dizer: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, galera, não se prendam a este mundo. De verdade, não se prendam. Porque isso aqui vai passar. Isso aqui não vai mais existir, cara. E aí, eis a pergunta: onde você estará na eternidade? Para onde você vai? Porque aqui a gente não vai conseguir mais permanecer. Isso aqui vai passar. Essas cadeiras aqui não vai ter. Esse púlpito aqui não vai ter mais. Não vai ter mais nada disso aqui. E aí, como a gente pode linkar peregrinos a Equibalo, que é o tema do nosso retiro? Os peregrinos, eles reconhecem o reino e o buscam e falam dele. Então, o Equibalo, ele não é somente sobre ir, mas é sobre ser movido por um coração que reconhece a urgência da missão. Peregrinos buscam o Equibalo, um chamado para agir, levar a mensagem de esperança e transformar o mundo. Galera, vamos impactar o mundo, cara. Vamos falar de Jesus, mano. É isso, vamos ser loucos por Jesus. É isso em nome de Jesus, cara. Amém. É isso. Vamos fazer a diferença de verdade onde a gente está. Que sejamos o diferencial no meio de tantas pessoas comuns. Que sejamos como um peixinho indo para lá, enquanto outros todos vão para lá, igual no The Chosen. Então, seja um diferencial que o mundo busca. Não se misturem ao mundo, mas sejam reconhecidos pelo mundo como não pertencentes dele. Sejam reconhecidos por pessoas falando, cara, essa pessoa aqui não é igual a gente. Ela tem alguma coisa diferente. Alguma coisa nela não é daqui. E aí, talvez essa pessoa possa buscar, fala, cara, eu quero isso. Se a pessoa vê que você tem algo diferente, você pode mostrar, cara, é Jesus. Eu tenho Jesus. Eu tenho Cristo. Você quer? Eu te dou. Se você quer, eu te apresento ele. Eu te apresento ele. Deixa aqui. Então, lembrando, ser enviado não é apenas de forma transcultural, ou seja, indo além de uma cultura específica, como para as nações. Mas também é permanecer onde está fazendo a diferença com os meios que tem. E aos que já estão ao seu redor esperando que você se manifeste. Tem amigo teu esperando que você fale. Tem amigo teu esperando que você se manifeste. Então se manifeste. Uma vida missional começa onde estamos. Ok? Não é sobre ir para as nações, não é sobre ir para a África, não é sobre ir para a Itália, não é sobre ir para o Japão. É sobre ser um missionário onde você está. Um missionário também é aquele que permanece em sua igreja local por 50 anos, como eu falei. Que eu vi uma pessoa falando isso no Instagram. Eu falei, caraca, é mesmo. E aí, tipo, eu só pensava, caraca, missionário tem que ir lá pra África ajudar aquelas crianças, tadinhas. Sendo que aqui não tem criança não, né? Não tem. Então, vivam como peregrinos, dia após dia. Quem tá com 2 Coríntios 4, 16, 18 mesmo? Miguel? Cadê o microfone pro Miguel? É o Gustavo? Oxe. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Você tá com 2 Coríntios, Miguel? Passa pro Miguel, por favor, então. Pode ler, Miguel.
Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Então, as coisas que se veem são temporais. Tudo passará e as coisas eternas permanecerão. Lembrando, somos filhos de Deus, então hajamos com tal dignidade. Somos filhos de Deus. Reconheçam em seus corações que vocês são filhos de Deus. Cada um aqui é filho de Deus. Então vivam com tal dignidade, galera. 2 Coríntios 4, 8 a 11. Quem tá? Eu acho que era você, Gustavo. Eu acho que era você, cara. Vai, 2 Coríntios 4, do 8 a 11. Calma, eu tô achando. Muitas vezes, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta amigos. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. Aí leu 12 também? É isso, tá certo. E aí fala então: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Ficamos abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque somos sempre entregues à morte por causa do nome de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 8. Cara, vamos viver isso. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Porque somos sempre entregues à morte por causa do nome dele. E que nós sintamos prazer nisso, cara, em ser perseguido, cara. Que você sinta, cara, obrigado, Pai, porque eu sou perseguido por causa do teu nome. Obrigada por tal privilégio de ser perseguida por causa do teu nome, Pai. Isso é um privilégio, gente. Porque reconhecem que você não é desse mundo. Reconhecem que você tem um coração peregrino. O reino de Deus, cara, ele só vai avançar quando você estiver posicionado. Então se posicione. Aonde você estiver, se posicione. Não adianta você ficar se adequando aos seus amigos, às coisas que eles falam, ao bullying que eles fazem com os outros amigos. Não dá. Se você vê, cara, você fala, basta. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não permito. Que o Cristo que vive em mim não gosta disso. Então eu não vou deixar. Então assumam a posição de vocês no reino. Busquem ousadia santa. Busquem ousadia, cara, para falar do nome dele. Não adianta a gente falar assim, buscar, Pai, me dê ousadia santa. Me dê coragem, me dê firmeza. Senhor, que das minhas bocas saiam somente palavras que edifiquem a ti. E não se esqueçam, vocês são peregrinos em terra alheia. Estamos vivendo em terra alheia, somos peregrinos aqui nessa terra. E para terminar, Mateus 28, Duda, por favor. Segundo, Mateus 28. A grande comissão. Pode ler tudo. Todo. É pequenininho. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Duda, Maria. Mateus 28. Ah, não falei versículo, desculpa. É o último, é Mateus 28, a parte está escrito a grande comissão. Desculpa, gente. Eu não lembro, desculpa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso. Obrigada. Desculpa. Então vamos cumprir a grande missão.
Vamos ir para o mundo pregar o evangelho, fazendo discípulos, expulsando demônios, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus está levantando homens e mulheres peregrinos. E aí a pergunta: você tem vivido como um coração peregrino ou você tem um coração ainda desse mundo? Lembrem-se, vocês são peregrinos em terra alheia. É isso. Foi? Amém. Vocês podem se levantar, por favor? Vamos fazer essa oração em pé. Fechem os olhos. Jesus, nós te pedimos agora, Pai, corações peregrinos. Nós te pedimos, Pai, que todos os caminhos tortuosos que o Senhor, que nós temos vivido, Senhor, que caiam por terra, Pai. O Senhor possa tirar todos esses caminhos, Senhor, para que possamos viver verdadeiramente, Senhor, a tua palavra. Senhor, que sejamos pessoas, Pai, que reconhecem que aqui não é o nosso lugar, que reconhecem que buscam a pátria celestial em nome de Jesus, Pai. Que sejamos, Pai, o diferencial nesse mundo. Que possamos ver, Senhor, e não possamos nos adequar às coisas que acontecem nesse mundo, Pai. Por favor, nós clamamos. Nós clamamos, Pai. Não deixe nos adequar a tais coisas, Pai. Não deixe que os nossos olhos se fascinem por coisas tão banais. Não deixem que os nossos olhos se fascinem por coisas tão materiais, Pai. Que possamos acumular tesouros nos céus, Pai, em nome de Jesus. Que não acumulemos tesouros nessa terra, porque tudo passará. Porque o Senhor virá em glória. Que nós possamos clamar: Maranata, hora vem, Jesus. Maranata, hora vem, Jesus. E que possamos estar preparados e capacitados quando o Senhor vier, em nome de Jesus. Senhor, nós respondemos, nós estamos posicionados. Nós dizemos hoje, Pai, estamos posicionados como soldados em uma guerra. Estamos posicionados como soldados que não se adequam a este mundo, Pai. Soldados do reino dos céus, Pai. Então nós clamamos, Pai, usa-nos. Envia-nos, Senhor, aonde nós estivermos, com corações peregrinos reconhecendo, Pai, que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é digno. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas já nesse retiro. O Senhor tem falado com pessoas, o Senhor tem quebrantado corações. Então nós já te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor já está fazendo. Nós te pedimos, Senhor, novamente um mover. Que, Senhor, hoje à noite possa ser diferente, Pai. Que possamos sentir a tua presença palpável nesse lugar em nome de Jesus. Senhor, que não vivamos em pregações emocionais, com choros e prantos, mas que sejamos verdadeiros naquilo que falamos, naquilo que onde nós nos ajoelhamos, quando levantamos as nossas mãos. Que sejamos verdadeiros nisso. Pai, te pedimos, sinta prazer em nós. Que sejamos filhos em que tu sentes teu prazer, Pai. Encontre em nós verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.